Eu tinha 8 anos quando algo aconteceu comigo que até hoje não consigo explicar completamente. Meus pais sempre diziam que eu tinha uma imaginação fértil, que gostava de inventar histórias para me distrair. Naquela época, eles não se preocupavam muito. Mas, se soubessem o que realmente aconteceu, talvez tivessem agido de forma diferente. Quando nos mudamos para uma casa antiga, fiquei empolgado. Era uma casa centenária, cheia de segredos. Lembro-me de ter escolhido o quarto no segundo andar, com uma janela que dava para o jardim e, no canto, um espelho enorme e antigo fixado na parede. A moldura de madeira escura era coberta por entalhes intrincados, figuras que pareciam serpentes e rostos, como se alguém tivesse esculpido segredos na própria madeira. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu dormia tranquilamente, sem preocupações, mas na quarta noite, algo estranho aconteceu. Eu estava no banheiro, escovando os dentes, quando percebi, pelo canto do olho, algo se movendo no espelho do quarto. Me virei rapidamente, mas não havia nada. Achei que era a minha imaginação. Me deitei, mas, ao olhar para o espelho de novo, vi um garoto no reflexo. Ele estava parado no canto do quarto. Fiquei confuso, mas curioso. "Quem é você?" perguntei sem pensar muito. Ele sorriu, dando um passo à frente. "Meu nome é Léo. Você quer ser meu amigo?" Naquela idade, achei que aquilo fosse só imaginação, uma brincadeira da minha mente. Eu não tinha muitos amigos, então a ideia de ter alguém com quem conversar parecia legal. Léo apareceu todas as noites, sempre no espelho, e começamos a conversar. Ele me contava sobre a casa e histórias que eu nunca tinha ouvido, segredos dos moradores antigos, coisas que nem meus pais sabiam. Fiquei fascinado. Ele sabia de tudo. No começo, foi divertido. Léo parecia ser um bom amigo, sempre interessado no que eu tinha a dizer. Mas, com o passar dos dias, algo começou a mudar. O sorriso dele ficava mais largo a cada noite. Seus olhos, eles nunca piscavam, ficavam fixos em mim o tempo todo. E cada vez que ele aparecia, estava mais próximo do vidro. Então, uma noite ele perguntou: "Por que você não entra aqui, Lucas? Aqui é muito mais divertido. Você pode ficar comigo, para sempre." Aquilo me causou um arrepio. A ideia de entrar no espelho me apavorava. E, pela primeira vez, comecei a evitá-lo. Algo em Léo não estava certo. No fundo, eu sabia. Mas as noites seguintes foram piores. Mesmo quando não olhava diretamente para o espelho, podia sentir a presença dele. Ele estava lá, esperando, insistente. Então, uma noite, acordei com um som perturbador. Era como se unhas arranhassem o vidro. Quando olhei, Léo estava mais perto do que nunca. Dessa vez, ele não estava só no reflexo. Ele estava saindo. A mão pálida pressionava o vidro, que parecia ondular como água. "Por que você está me ignorando?" Sua voz, fria e distante, parecia ecoar dentro da minha cabeça. "Você disse que era meu amigo. Não pode me deixar." O espelho começou a vibrar e o som de arranhões tomou conta do quarto. Eu vi, horrorizado, enquanto ele atravessava o vidro, seu corpo distorcido, os braços longos e magros, os olhos negros e vazios, sem vida. Ele estendeu a mão para mim. "Você vai ficar aqui, comigo, para sempre." Eu gritei. Corri para a porta, a porta, tentando desesperadamente abri-la, mas a maçaneta estava presa. Eu estava trancado. Quando olhei para trás, Léo estava completamente fora do espelho, caminhando em minha direção. Seu sorriso grotesco parecia deformar seu rosto, e cada passo dele fazia o chão ranger. Eu me encolhi no canto, o coração batendo tão rápido que mal conseguia respirar. Léo se aproximava, suas unhas raspando o chão, cada som cortando minha sanidade. Quando ele estava quase me alcançando, o espelho trincou com um estalo alto. Foi como se uma explosão tivesse ocorrido. O reflexo de Léo se distorceu violentamente.
e ele soltou um grito que não era humano. Um grito gutural que reverberava nas paredes. O espelho explodiu em 1000 pedaços. Cacos de vidro voaram por todo o quarto. Meus pais entraram correndo, assustados com o barulho. Me encontraram encolhido no chão, tremendo, rodeado pelos pedaços do espelho. Eu não conseguia falar direito. Só repetia uma coisa. Ele tentou me pegar. Ele tentou. Na manhã seguinte, meus pais decidiram remover os restos do espelho destruído. Meu pai recolheu os pedaços, mas algo estranho aconteceu. Um dos fragmentos ainda refletia o quarto. E lá, no reflexo, estava Léo. Seu rosto distorcido, preso no vidro. Seu sorriso perturbador ainda estava lá, os olhos negros me observando. Meu pai, aterrorizado, deixou o vidro cair. Eles enterraram todos os cacos longe de casa, mas o medo nunca foi embora. Desde então, evito espelhos a todo custo. Mas às vezes, quando estou distraído, vejo algo se mover no canto do meu olho. Às vezes é apenas uma sombra, outras vezes é o rosto de Léo, observando, esperando. E em algumas noites, quando tudo está em silêncio, eu ainda ouço um sussurro, ecoando na minha mente. Você vai voltar para o espelho. Eu tinha 10 anos quando fiquei sozinha em casa pela primeira vez. Meus pais sempre diziam que eu era corajosa, madura para minha sua idade. Mas naquela noite, com o céu escuro lá fora e o silêncio da casa me rodeando, eu comecei a me perguntar se isso era verdade. Meus pais precisaram sair para uma emergência. Prometeram voltar antes da meia-noite e eu, confiante, disse que ficaria bem. Achei que seria fácil, apenas algumas horas sozinha com meu desenho favorito na TV. Não tinha a menor ideia do que estava por vir. A noite estava fria e a casa quieta. O tipo de silêncio que pesa sobre você, como se o ar ao seu redor estivesse parado. Eu estava enrolada no sofá, a TV iluminava a sala com sua luz fraca e eu estava distraída com uma tigela de pipoca ao meu lado. Tudo parecia normal, até que a TV apagou de repente. A tela piscou uma última vez e, então, escuridão total. Por um segundo fiquei imóvel, esperando que ela voltasse, mas nada aconteceu. O silêncio que seguiu foi como uma onda que me envolveu. Tentei ligar a TV de novo, mas ela parecia completamente morta. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Respirei fundo, tentando afastar a ansiedade. Eu era corajosa, certo? Era apenas um problema com a TV. Levantei e fui até a cozinha para pegar um copo d'água. Cada passo parecia ecoar pela casa vazia e o chão rangia mais alto do que o normal. Ou talvez fosse minha imaginação. Enquanto bebia, ouvi o som. 3 batidas. Elas eram lentas e espaçadas e vinham da porta dos fundos. Meus olhos se voltaram para o vidro da porta, mas tudo o que vi foi meu reflexo. A escuridão do quintal era impenetrável. Será que foi o vento? Ou algum animal? Convenci-me de que era o vento, mas quando me virei para sair da cozinha, as batidas vieram de novo, dessa vez mais fortes e decisivas. Toque, toque, toque. Meu estômago revirou e o pânico começou a se instalar. Peguei o celular para ligar para meus pais, mas, para meu horror, a bateria estava completamente descarregada. Não havia ninguém para me ajudar. Eu estava sozinha. Tentei manter a calma. Com mãos trêmulas, me aproximei da porta dos fundos, meus pés pesados, como se algo invisível estivesse me segurando. Quando abri a cortina, o quintal continuava vazio. A escuridão parecia se mover como uma coisa viva. Antes que pudesse me afastar, a luz da cozinha piscou e se apagou, mergulhando tudo em sombras. O silêncio se tornou opressor. O ar parecia mais denso, como se a própria casa estivesse me observando. Toque, toque, toque. Dessa vez, o som vinha da porta da frente. Minha boca ficou seca e um frio percorreu minha espinha. O corredor para a porta estava envolto em sombras densas que pareciam se mover. Algo estava lá. Eu podia sentir.
Mas mesmo assim, me aproximei da porta, meus pés movendo-se contra a minha vontade. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. A rua estava deserta, as luzes dos postes apagadas, como se o mundo inteiro tivesse sido engolido pelo vazio. As batidas, no entanto, não pararam. Pareciam vir de dentro da minha cabeça. Me afastei tremendo, e então, como que por magia, as batidas cessaram. Mas o que veio depois foi muito pior. Arranhões, unhas longas deslizando pela madeira da porta. Lentamente, cada som era como um grito dentro da minha mente. Tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Olhei para o corredor e as sombras pareciam dançar, pulsando de uma forma doentia. E foi então que ouvi passos pesados no andar de cima. Eu sabia que estava sozinha, ou pelo menos deveria estar. Os passos eram lentos, firmes, como se alguém ou algo estivesse andando de um quarto para o outro, abrindo e fechando portas. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Sem pensar, corri para a cozinha e me tranquei dentro do armário de limpeza. Lá dentro, cada batida do meu coração ecoava na minha cabeça. Ouvi os passos descerem as escadas, cada degrau rangia sob o peso daquela coisa. Os passos pararam do lado de fora do armário. A respiração pesada e irregular ecoava pelo pequeno espaço. Eu me encolhi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Então, ouvi um leve bater na porta do armário. Toque, toque, toque. De repente, a porta foi aberta com um estrondo. Segurei o grito, esperando o pior. Mas não havia nada lá. Levantei-me devagar, atordoada e confusa. A casa estava estranhamente silenciosa novamente, exceto pelo som de um desenho animado vindo do andar de cima. Minha mente gritava para eu não ir, mas meu corpo parecia movido por outra força. Quando cheguei ao topo da escada, vi a TV ligada no meu quarto e, sentada na cama, de costas para mim, estava uma figura. Mãe? Minha voz saiu em um sussurro. A figura não se moveu. Avancei, meus pés pesados, o ar parecia mais grosso. Quando finalmente toquei no ombro dela, a figura se virou lentamente. Não era minha mãe, era eu. Ou melhor, uma versão distorcida de mim mesma. Os olhos negros, sem vida, e um sorriso grotesco que se alargava até quase rasgar o rosto. Tentei me afastar, mas a coisa agarrou meu pulso com uma força sobre-humana. O sorriso dela cresceu e senti como se minha alma estivesse sendo puxada para dentro daqueles olhos negros, sem fim. E então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, meus pais chegaram, chamaram por mim, mas a casa estava estranhamente quieta. Eles subiram as escadas, encontrando a TV ligada e a cama vazia. Mas no espelho do quarto, viram meu reflexo, sorrindo de volta para eles, com aquele mesmo sorriso distorcido e inumano.